Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Tenho grata satisfação de estar mais uma vez diante de vocês, compartilhando conteúdo aqui de Direito Penal, parte especial. Nós estamos dando seguimento ao estudo dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Ok? Então, a aula de hoje ela é destinada ao estudo, ao comento, à análise de um crime denominado desacato, ok? O crime de desacato, ele está estipulado no Código Penal, parte especial, no seu artigo 331, ok? O último tipo penal que nós estudamos deste rol dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, foi o crime o quê? Foi o crime do artigo 330, ok? Né? O criminho do nosso artigo 330. Hoje nós estamos aqui já no 331, crime de desacato. Este crime de desacato, né, que está estipulado lá na parte especial, ele é um tipo penal muito fácil de ser compreendido. É um tipo penal muito assim, tranquilo de ser estudado, a começar por sua estrutura. Por que a começar por sua estrutura? Porque o crime de desacato, 331, ele tem uma estrutura simples, qual seja, nós temos a tipificação legal da conduta e a sua respectiva pena. Ele é um tipo penal onde ele não tem incisos, ele não tem parágrafos, ele não tem parágrafo único. Enquanto menor a informação que nós temos capitulada na lei, mais fácil é a compreensão do tipo penal. Então, o crime de desacato é um crime muito simples, é um crime praticado por particular contra funcionário público em geral. E em que consiste este crime de desacato? Desacatar significa o quê? Olha só, artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, ok? Então, o crime de desacato consiste em desacatar quem? Funcionário público. Como, onde que eu preciso praticar este desacato para caracterizar este crime? Quando o funcionário estiver no exercício da sua função, mas não apenas no exercício da sua função, também constitui o crime de desacato se essa ofensa, se esse desrespeito, se essa humilhação se dá o quê? Fora da repartição pública, mas em razão da função pública, também constitui o desacato. Então, veja bem, desacatar funcionário público no exercício da função, enquanto ele está desempenhando a atividade dele, ou fora da repartição pública, mas em razão dela. Então, desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Eis o crime de desacato. Pois bem, tem uma pena de 6 meses a 2 anos ou multa. Ótimo, já compreendi, professor, a tipificação legal. Desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Perfeito, já compreendeu o que é o crime de desacato, conforme a descrição legal. Agora, nós vamos esmiuçar, vamos compreender o que significa desacatar. Desacatar é o mesmo que humilhar. Desacatar é o mesmo que desrespeitar. Desacatar é o mesmo que desprestigiar. Então, quando a gente desrespeita o funcionário no exercício da função ou em razão dela, quando ele humilha o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, quando o agente, desprestigia o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela, ele pratica o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal. Então, a título de exemplo, professora, xingar o funcionário público, rasgar uma multa que acabou de ser lavrada em seu desfavor,
Fazer gestos obscenos ao funcionário público constitui desacato, ok? Chegar e colocar o dedo no rosto do funcionário constitui desacato. Aquele tapinha no rosto do funcionário constitui desacato. Porque isso tudo é o quê? São atos desrespeitosos, tá? São atos o quê? Que desprestigiam o funcionário público. E o funcionário público, como representante do Estado, como braços do Estado, ele deve ser o quê por nós? Né, cidadãos? Deve ser respeitado, deve ser prestigiado, ok? E vice-versa. Então o Estado fala o seguinte, olha, eu elegi o Josefino por meio de concurso público para bem me representar naquela autarquia. Então você, cidadão, você deve respeito ao Josefino, porque o Josefino me representa. O Josefino está ali na qualidade de representante do Estado. Então você deve respeito a ele. E no momento em que o cidadão desrespeita, desprestigia, humilha o funcionário público, ele pratica o crime de desacato, certo? Então olha só a definição que eu trouxe para vocês em relação ao crime de desacato. Olha só, desacatar é o mesmo que desrespeitar, desprestigiar, humilhar o funcionário público que esteja no exercício da sua função ou em razão dela. Assim, o crime pode ocorrer em duas circunstâncias. Quais são essas duas circunstâncias em que o crime de desacato pode ocorrer? Primeira circunstância, quando há o desacato ao funcionário que está o quê? No exercício da função. E outra circunstância, quando há o desacato, quando o funcionário não está no exercício da sua função, mas o desrespeito se dá em razão dela. Vamos trabalhar a primeira situação. A situação mais comum é a situação do desacato ao funcionário no exercício da sua função. Então, olha só, imagine que o funcionário público está atendendo o agente que pratica o desacato. O funcionário público está atendendo o particular, está atendendo o cidadão. E o funcionário público está ali, né, fazendo atendimento, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. De repente, o particular chega pertinho dele e fala assim, ó, mas você é um palhaço mesmo. Você não deve ocupar este lugar. Você é um incompetente, dando tapinha na cara do funcionário. Eis um ótimo exemplo de crime de desacato ao funcionário público no exercício das suas funções. Porque o funcionário público foi desprestigiado, foi desrespeitado, foi humilhado enquanto Enquanto exercia as suas funções. Ok? Outro exemplo. Policial lavra uma multa, ele entrega. O que você faz com essa multa? Você rasga bem rasgadinho e joga ao chão. O oficial de justiça chega até o agente para entregar um mandado de citação ou de intimação. O que ele faz? Amassa bem amassadinho e joga no peito do oficial de justiça. Tudo isso constitui o quê? Uma conduta desrespeitosa, humilhante, tá? Então isso é crime de desacato no exercício das funções. Pois bem, e a segunda circunstância, professora, quando que pratica-se o desacato com o funcionário fora da repartição pública, que não está o que exercendo a sua função, mas em razão dela. Então, olha, vamos lá. Imagine que o funcionário público, no seu dia de folga, ele está lá como árbitro de um jogo de futebol. Como um árbitro de jogo de futebol. E aí ele faz uma apita e ergue um cartão amarelo e o particular fala assim, olha, mas bem que eu sabia, você, além de incompetente na repartição pública em que você trabalha, você também é incompetente como árbitro de futebol.
A sua incompetência não se restringe ao exercício das suas funções. Você também é incompetente como árbitro de futebol. Compreenderam? Veja bem. A ofensa se deu no exercício da função dele? Não. A ofensa foi gerada no momento em que ele estava arbitrando um jogo de futebol. Mas essa ofensa foi em razão da função que ele desempenha. Por quê? Porque o particular falou o seguinte: você não é só incompetente como árbitro, você também é incompetente como funcionário público, lá na repartição que você trabalha. Compreenderam? Então, para fins de caracterização do crime de desacato, não exige necessidade deste desacato se dar somente enquanto o funcionário está exercendo a sua função. O desacato também caracteriza-se quando você desprestigia, desrespeita, humilha o funcionário público fora das atividades dele, mas em razão dela. Ok? Então, o crime de desacato, ele é praticado tanto quando o funcionário está no exercício das suas funções, como quando ele não está no exercício das suas funções, está fora da repartição pública, está no seu dia de folga, mas você encontra ele no dia de folga dele e fala: olha, você não é só incompetente aqui, né, no seu dia de folga, a sua incompetência vai além dos muros da repartição. Você é incompetente tanto como funcionário público, como um árbitro de futebol. Compreenderam? Então, nós temos a realização do crime de desacato nessas duas circunstâncias. Tá? Seguindo, então. Aí aqui eu trago exemplo, né? Exemplos de prática do crime de desacato. Xingamentos contra o funcionário público que está lavrando uma multa. Você xinga o funcionário público, tá? Você ofende, você humilha ele enquanto ele está lavrando a multa. Ele está lá lavrando a multa e você fala: olha, essa multa que está sendo lavrada aí não significa 1/3 do seu salário. E eu posso pagar ela muito bem. E você não, porque você é qualquer um. Você não ganha o que eu ganho. Isso é humilhar, tá? O funcionário público. E humilhar consiste em desacato. Por quê? Porque desacatar é desrespeitar o funcionário público. E este crime, a razão dele é o quê? É que nós precisamos respeitar o funcionário público. Porque quando nós olhamos para o funcionário público, nós devemos enxergar o Estado diante de nós, tá? Então, xingamentos contra o funcionário público que esteja lavrando uma multa, tapinha no rosto do funcionário público, fazer gestos obscenos, rasgar multas ou mandados de intimação ou citação. Tudo isso constitui o quê? O crime de desacato. O crime de desacato, ele pode ser praticado mediante uma ação, tá? O que seria mediante uma ação? Mediante um agir. Né? Então, o crime de desacato, ele exige um agir, ele exige que você xingue, ele exige que você faça gestos obscenos, exige que você rasgue uma multa, exige que você dê um tapinha no rosto do funcionário, exige que você aponte o dedo para o funcionário, exige que você chegue e bagunce a mesa do funcionário, fala: olha, essa mesa sua está toda bagunçada porque você é incompetente, chega e faz um arrastão na mesa do funcionário. Então, demanda uma ação, tá, para a prática deste crime. Então, olha só, sempre que o particular desacatar o funcionário público por meio de uma ação, por meio de um agir, então o crime de desacato praticado mediante uma ação é aquele crime praticado mediante um agir do particular. Por exemplo, rasgar a multa lavrada e jogar ao chão é um agir. Ou mesmo derrubar objetos que estão sobre a mesa do funcionário, que faz atendimento ao particular, ou mesmo xingá-lo. O ato de xingar demanda uma ação, tá? Então, mediante uma ação, é praticado o crime de desacato. Agora, pergunta-se: o crime de desacato pode ser praticado mediante uma omissão? Essa é a pergunta que fazemos. Sim, pode.
Tá? Pessoal, é uma situação de maior dificuldade de caracterização. Tá? A maneira mais comum de praticar o desacato é mediante uma ação. Mas pode ser praticado mediante uma omissão? Sim, pode. De que maneira? Da seguinte maneira, imagine que o funcionário público se dirige ao particular, está falando com o particular, está explicando a situação para o particular. E o particular sentadão faz cara de paisagem, faz de conta que não é com ele. Nessa situação, o funcionário público, ele se vê numa situação de desprestígio, de estar sendo desrespeitado, de estar sendo humilhado. Então, podemos sim caracterizar o crime de desacato por meio de uma omissão. Sempre que o funcionário público se dirige ao particular, explicando uma situação, dando um parecer, e este particular faz cara de paisagem com ar o quê? De deboche, de desrespeito, ok? Então, olha só. Sim, é possível. Quando o funcionário fala, dirige-se ao particular e este debochadamente finge que não está escutando. Ignora o atendimento do funcionário. Claro, com o intuito de desprestigiá-lo, com o intuito de desmerecê-lo, com o intuito de desrespeitá-lo. Tá bom? Então, é possível sim praticar o desacato mediante uma omissão. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí R$30, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau! Clique lá.